Donald Trump não arredou o pé, não voltou atrás, não amenizou, não diminuiu, não ocultou, pelo contrário, afirmou, reafirmou e bateu na tecla de que ele sofreu fraude eleitoral. Olá, Edu Carvalho. Olá. Bom ano novo. Feliz ano novo. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Max. Bom dia, Ramagem. Bom dia você que está em casa nos assistindo, nossa quinta cadeira. Está sempre nos acompanhando, querendo entender mais como que o Brasil sai desse lodo. O meu bom dia especial para o ano de 2026 é para aqueles que repetiram a famosa frase não virá de ajuda estrangeira, né? Porque o povo venezuelano entendeu bem o grau de dificuldade que eles estavam vivendo. Tanto é que o Trump fez questão de divulgar inúmeras imagens de exilados e pessoas que de alguma maneira saíram dos Estados Unidos, ou da Venezuela, para os Estados Unidos, para a Espanha, para o Chile, para a Argentina. No Truth Social, que é a rede social do Donald Trump, ele posta lá, né, tudo que é publicado no X, no antigo Twitter, é uma republicação. Ele posta lá porque é o canal de comunicação oficial dele com os seus próprios seguidores, seus próprios eleitores, o povo americano. E algo curioso, nós iremos falar inclusive sobre isso hoje com o Eduardo Bolsonaro, que estará conosco no programa. Falaremos de algo muito curioso, que o Donald Trump publicou um vídeo desmascarando, obviamente, né, a Smartmatic e a Dominion Voting System. Lembrando que eu coloquei isso inclusive no X, lá no Twitter, se a produção quiser colocar a minha publicação que tá fixada lá. Lembrando que o único vídeo que o Donald Trump publicou de um brasileiro foi o meu, e era exatamente sobre as urnas eletrônicas na América Latina. É exatamente o vídeo onde eu falo da Dominion Voting System, que é o vídeo que eu falo da Smartmatic. Então, a pergunta que eu faço para você em casa que está nos acompanhando logo nesse início ou nos ouvindo pelo Spotify depois, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, e é uma pergunta muito simples de ser respondida. O Donald Trump ficou 4 anos dizendo que ele sofreu fraude eleitoral. 4 anos. A pergunta que não quer calar, vocês acham que ele vai terminar esse mandato dele sem provar durante 4 anos? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que o Trump vai terminar esse mandato dele sem comprovar o que ele ficou falando 4 anos antes, né, para ser eleito? Ou seja, desde 2020 até 2024, Donald Trump não arredou o pé, não voltou atrás, não amenizou, não diminuiu, não ocultou, pelo contrário, afirmou, reafirmou e bateu na tecla de que ele sofreu fraude eleitoral. Essa daqui é uma publicação do Donald Trump lá no Truth, é um vídeo, né, onde ele fala disso. Vá nessa publicação ali embaixo dela, se você clicar na publicação, clica na publicação, isso, embaixo dela, tá ali o Donald Trump divulgando a minha entrevista na One American News Network. Em poucos segundos ali já vai aparecer meu rosto, eu ainda tinha barba. Não, continua aí embaixo, isso, nessa daí. Vai aparecer, minha barba não estava tão branca. Isso foi em 2020, novembro de 2020, salvo engano, 20 de novembro de 2020, tá lá, eu na Virgínia. O único vídeo de um brasileiro divulgado pelo Donald Trump é esse aqui, e é um vídeo que trata desse problema. E o Donald Trump, no dia da prisão do Maduro, ele publicou um vídeo sobre a Dominion Voting System e sobre a Smartmatic. Então, é bom lembrar que o Donald Trump não irá descansar enquanto ele não comprovar isso. Um artigo em breve estará lá na revista Timeline sobre isso, porque dos fundadores da Smartmatic, um dos que discordaram de Hugo Chávez, falou assim, não quero mais fazer parte disso, negou na reunião, pegou o avião em Caracas, o avião dele levantou e caiu. Imediatamente, logo depois. Igual teoria, né? Que coincidência, né, Ramon? E aí, os que sobreviveram estão felizes da vida aqui nos Estados Unidos. Eu vou lembrar o nome do Lord aqui, Lord Mac, alguma coisa. Eu esqueci o nome dele de memória. Mas hoje a Smartmatic é uma empresa americana, com muitas aspas. O dono dela vive em Boca Raton, um venezuelano. Deve estar se borrando por completo, né?
Tá aí a Open Society Foundation. Eu falo tudo isso lá nessa entrevista que eu dei à One American News Network em ano eleitoral de 2020. E logo abaixo, se a produção puder colocar ali, tem uma publicação da Folha zombando das pessoas que falaram que o Donald Trump estava ciente da fraude eleitoral. Que é aquele tweet que muita gente gosta de usar, zombando, né? Tem uma notícia assustadora, mas que o Donald Trump quer provar a fraude eleitoral. Vai deixar a coisa acontecer, mas vai provar. E muitos zombaram. 5 anos se passaram. 6, né? Vai completar 6 anos em novembro, né? Mas 5 anos e alguns meses se passaram. E tá aí a importância de você olhar as coisas não com o zoom in que eu falo, né? Os políticos brasileiros, eles estão muito acostumados a olhar as coisas assim, né? Meter na cara no problema. Eles estão em Brasília, vivem da situação burocrática de Brasília, dependem do salário que recebem. Então eles têm um olhar, né, míope. Você fica ali colado no problema. Quando você se afasta do problema um pouco, você entende melhor. Isso é uma coisa que o Olavo ensinava, Ramagem, Max e Lacombe. A primeira pergunta que uma pessoa faz ao analisar um problema é: de onde eu observo esse problema? Meu pai, no fim da vida, foi consultor de administração, foi executivo de grandes empresas e foi consultor. E o que ele dizia, como consultor, querendo vender, claro, os serviços dele, né? Ele falava, num jogo de xadrez, se eu estou de fora olhando o jogo, não sou nenhum dos dois jogadores, eu tenho uma visão que eles não vão ter nunca, porque eles estão envolvidos com o jogo. Então é mais ou menos isso. Você tem uma visão melhor, né? Você tem uma possibilidade de avaliação mais completa, né? Mais isenta, mais equilibrada. E eu me lembro de quando nós entrevistamos, Max, o Alexandre Garcia, professor de todos nós, né? Jornalismo, você é mestre. Eu me lembro de ter perguntado ao Alexandre como é que era viver em Brasília e ao mesmo tempo conseguir fazer as análises sem estar muito grudado. Sabe o que ele disse? Você fica não longe o suficiente para não ficar inteirado no que está acontecendo, nem perto demais para não sofrer as influências do ambiente, da circunstância. Ele disse isso em entrevista para nós. Então, hoje é um esforço nosso aqui, vocês sabem, meu, do Max, da gente estar sempre em contato com os políticos no Brasil, para a gente poder compreender melhor como as coisas estão acontecendo. Entretanto, porém, todavia, contudo, essa distância que nós temos, ela nos ajuda muito na perspectiva, porque ela nos dá elementos que quem está muito inserido nesse problema não consegue enxergar. Enfim, é isso. Me prolonguei demais, mas era o... Mas, rapaz, eu tô olhando ali que o Alan, mais uns 10 anos, vai virar o Brad Pitt, cara. Porque tá ficando bonito, cara. Bem melhor. Tá muito melhor do que 5 anos atrás. Eu tenho uma foto que ele não deixa eu mostrar. Eu descobri a foto cigarro na praia. É o quê? É o cigarro. É o cigarro. Eu tenho uma foto. Um dia eu descobri aquela foto que você nunca quer mostrar de você na praia. Pode mostrar. Rapaz, ele quer mostrar dele lá. A cada 10 anos ele fica mais gato, cara. Mais bonito. Igual vinho lá. E falando em Alexandre. Carol concorda contigo. Alexandre de Moraes é o cara que joga contra o nome, o Alexandre Garcia. Alexandre Ramagem, né? De novo com a gente aqui. Bem-vindo mais uma vez, Ramagem. Bom ano novo para você, bom dia. Pô, que operação, hein? Você que é dessa área aí, delegado da Polícia Federal, sabe de inteligência. Tem uma meia hora para tirar o ditador, né, de um bunker com a mulher dele, matar 32 seguranças cubanos. Que operação, hein? A Record, o Cabrini falou que foram 80, né? 80 cubanos mortos? Não, cubano não, perdão, é verdade. Tá, desculpa. Não, cubanos 32. Ok. E naquela história, né? O Ramagem vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? A gente espera que o Nicolás Maduro abra o bico, fale tudo, tomara que respingue muito no Brasil, no Lula, no PT, mas assim, é tipo Salvador Allende, né? A segurança dele também era feita por cubanos. É o único cara que eu conheço que se matou com
mais de um tiro de um fuzil AK-47, cara. Isso é um negócio muito doido. Não, as perícias, quando você lê as reportagens, as perícias apontam que ele realmente se matou com um fuzil AK-47, mas pode ter havido um tiro de misericórdia. Pelo amor de Deus, Ramagem, bem-vindo.